Você já percebeu como chamar um lugar de feio sempre gera confusão? De um lado, tem quem defende com unhas e dentes, do outro, quem concorda sem pestanejar. No fim das contas, beleza é subjetiva, e como diz o sábio ditado, ela está nos olhos de quem vê. Mas sejamos sinceros, alguns lugares realmente não colaboram. Seja pela falta de planejamento, infraestrutura precária ou aquele toque de descaso, existem destinos que desafiam os limites entre beleza e feiura, criando cenários que dividem opiniões. E é por isso que hoje o Belo Mundo te leva para um tour pelos 10 países mais feios da América Latina. Mas calma, antes de sair xingando nos comentários, ninguém aqui está dizendo que esses lugares não têm cultura, história ou um povo incrível. Essa lista leva em conta aspectos como urbanismo, conservação e infraestrutura, reportagens jornalísticas e depoimentos de moradores e turistas. Nada impede que você vá até lá, se apaixone pela comida, pela hospitalidade ou por alguma paisagem de tirar o fôlego e acabe discordando totalmente da nossa seleção. Combinado? Agora que o aviso foi dado, bora embarcar nessa viagem pelos países mais questionáveis em termos de beleza. Número 10. Suriname. Abrindo a nossa lista, temos um país que pouca gente conhece ou sequer pensa em visitar, o Suriname. Escondido no canto norte da América do Sul, ele costuma passar despercebido no radar dos turistas. E, quando alguém resolve explorar, acaba se deparando com um contraste gritante entre a riqueza natural e a falta de estrutura urbana. O lado bom é que o Suriname tem uma biodiversidade absurda. Suas florestas tropicais abrigam espécies raras como onças, araras multicoloridas e até botos cor-de-rosa. A Reserva Natural Central do Suriname, por exemplo, é patrimônio mundial da Unesco e um paraíso para os amantes do ecoturismo. Além disso, a cultura do país é uma das mais únicas da América Latina, misturando influências indígenas, indianas, javanesas, africanas e até chinesas. Tudo isso reflete na culinária, que pode ser uma das experiências mais surpreendentes da viagem. Mas aí vem o problema. Quando você sai do meio da mata e pisa na cidade, a magia acaba rápido. A capital, Paramaribo, até tem um centro histórico reconhecido pela Unesco, mas parece que ninguém se importa muito com isso. Prédios coloniais caindo aos pedaços, calçadas esburacadas e um trânsito que parece não seguir nenhuma regra fazem com que o charme do passado fique soterrado no caos do presente. Além disso, a infraestrutura do país deixa a desejar. O transporte público é precário, os serviços turísticos são limitados, e em muitos pontos a sensação é de abandono. O potencial existe, mas, enquanto não houver um esforço real para melhorar a organização urbana e preservar o patrimônio, o Suriname continuará sendo um destino pouco atraente para quem busca uma experiência turística mais estruturada. Número 9. Honduras. Seguindo viagem, chegamos a Honduras, e aqui a polêmica começa. Se você perguntar para alguém que já visitou Honduras, a resposta pode variar entre um paraíso e um caos absoluto. E a verdade? Depende muito de onde você está. Vamos começar pelo lado bom. As praias de Roatán e das ilhas da Bahia são de cair o queixo. Água cristalina, areia branquinha, recifes de coral dignos de cartão postal. E não para por aí. O país tem reservas florestais espetaculares e ruínas maias impressionantes, como as de Copán. Contudo, se o assunto for suas cidades, aí a história muda. A capital, Tegucigalpa, por exemplo, parece um grande quebra-cabeça montado sem muito critério. Construções sem planejamento, trânsito caótico, poluição, transporte público precário e um visual urbano que mais parece um amontoado de concreto sem charme nenhum. Quem anda por lá reclama da desordem, da sujeira e da sensação de insegurança constante. E com razão. Honduras enfrenta uma das maiores taxas de criminalidade da América Latina, com gangues controlando certas áreas e deixando o clima ainda mais pesado. E a situação não melhora muito nas outras grandes cidades do país. Boa parte dos bairros populares sofre com descarte irregular de lixo, infraestrutura deficiente e uma estética que grita abandono.
O contraste entre os resorts paradisíacos e a realidade urbana é gigante. Então, Honduras acaba sendo aquele país que tem belezas naturais incríveis, mas que perde muitos pontos quando o assunto é organização e aparência urbana. É o típico lugar onde você escolhe muito bem para onde vai, porque dependendo do destino, pode parecer que está visitando dois países completamente diferentes. Número 8. El Salvador. Pequeno no mapa, mas cheio de contrastes, El Salvador é aquele país que divide opiniões. Tem praias disputadas por surfistas do mundo todo, vulcões imponentes e uma culinária que faz qualquer um querer repetir o prato. Mas quando se trata de suas cidades, a história já não é tão bonita assim. A capital, San Salvador, vem tentando se modernizar, especialmente agora que ganhou os holofotes internacionais por conta das políticas de segurança mais rígidas. De fato, há relatos de que a cidade está mais organizada e menos violenta do que antes. Mas ainda falta muito para se tornar um destino visualmente agradável. Os fios de eletricidade parecem uma teia de aranha suspensa por toda parte. O asfalto é uma montanha-russa de buracos e remendos, e prédios antigos estão em um estado que oscila entre histórico e precisando urgentemente de um reparo. Além disso, o desmatamento descontrolado ao longo das décadas deixou muitas regiões com um visual seco e árido. Se antes havia florestas densas cobrindo grandes áreas, hoje o cenário é de montanhas castigadas e pouca vegetação. Tudo é ruim? Claro que não. El Salvador também tem seu charme. As praias são um paraíso para surfistas, e a gastronomia, com as icônicas pupusas, é um dos pontos altos do país. Além disso, há projetos de revitalização em algumas zonas históricas. Se vão dar certo ou não, só o tempo dirá, mas, por enquanto, o país segue sendo um destino que oscila entre o espetacular e o descuidado. Número 7. Paraguai. A verdade é que o Paraguai tem uma identidade cultural forte, mas sofre com a falta de reconhecimento internacional. Enquanto seus vizinhos exibem praias paradisíacas ou montanhas cinematográficas, o Paraguai tem um visual mais discreto, e suas cidades não costumam ser descritas como as mais bonitas da América do Sul. A capital, Assunção, até tem prédios históricos charmosos, mas eles dividem espaço com construções modernas que parecem ter sido erguidas sem muito planejamento. O trânsito é caótico, as calçadas são um desafio para qualquer pedestre, e bairros inteiros sofrem com inundações frequentes. Sem falar na infraestrutura, que há tempos precisa de um bom investimento. E por que o país ficou assim? A resposta passa por um trauma histórico gigantesco. A Guerra do Paraguai, travada contra Brasil, Argentina e Uruguai no século XIX. O conflito praticamente destruiu a nação, deixando um rastro de pobreza e instabilidade que ecoa até hoje. Para piorar, mesmo após o fim da guerra, o Paraguai foi obrigado a pagar uma dívida ao Brasil até 1943, quando finalmente foi perdoado. Ou seja, além de ser devastado militarmente, ainda teve que carregar esse peso econômico por quase um século. E como se isso não bastasse, décadas depois, veio outro problema: a Guerra do Chaco, contra a Bolívia. Resultado? O país foi de um desastre histórico para outro, sempre tentando se reerguer com poucos recursos. Mas nem tudo é tragédia. O Paraguai pode não ter um litoral, mas tem um povo acolhedor, uma cultura fascinante e uma autenticidade que falta em muitos destinos turísticos. O idioma guarani ainda é amplamente falado. A culinária tem suas surpresas, e quem foge do óbvio pode encontrar algumas regiões bem interessantes para explorar. Número 6. Nicarágua. Chegamos a Nicarágua, país famoso pelos vulcões e lagos, mas também por conflitos políticos que deixaram sua marca na paisagem urbana. Manágua, a capital, não é exatamente um lugar que se destaque pela beleza arquitetônica. Reconstruída depois de um grande terremoto em 1972, a cidade teve um desenvolvimento meio bagunçado, sem um centro definido,
o que faz com que muitos visitantes fiquem perdidos com a disposição das ruas. A falta de investimento em urbanismo também pesa. Ruas sem conservação, acúmulo de lixo em alguns pontos e prédios que parecem ter sido abandonados antes mesmo de serem concluídos são uma visão comum. Para piorar, a instabilidade política recente não ajudou em nada, deixando a infraestrutura pública ainda mais defasada. Mas se você ignorar o visual urbano e partir para a natureza, aí sim a Nicarágua impressiona. As ilhas de Ometepe, formadas por 2 vulcões no meio de um lago gigantesco, são um espetáculo à parte. As praias do Pacífico também estão ganhando fama entre os surfistas e podem ser uma boa alternativa para quem busca um destino mais barato e menos lotado do que a vizinha Costa Rica. Ou seja, se for para Nicarágua, não espere cidades bonitas e organizadas. Mas, se quiser um contato autêntico com a natureza e um país com forte influência indígena e espanhola, pode valer a pena explorar. Número 5. Bolívia. Saindo da Nicarágua, chegamos agora à Bolívia, um verdadeiro choque de contrastes. De um lado, tem algumas das paisagens mais surreais do planeta, como o Salar de Uyuni, um deserto de sal que parece um espelho gigante refletindo o céu. Do outro, tem cidades que, para muitos visitantes, não são exatamente um colírio para os olhos. La Paz, por exemplo, impressiona pelo visual, mas não no sentido convencional de beleza. A cidade se espalha pelos morros, repleta de construções de tijolo aparente que parecem crescer sem muita lógica. A vizinha El Alto, ainda mais alta, leva esse cenário ao extremo. Um mar de prédios inacabados, ruas de terra e um clima seco que faz tudo parecer envolto em uma poeira eterna. E não é só isso. O trânsito caótico, a poluição e a altitude extrema, que faz até os mais preparados ficarem sem fôlego, contribuem para que a experiência urbana na Bolívia seja desafiadora. Obviamente, nem tudo é cinza, como vocês podem imaginar. A cultura boliviana é vibrante, cheia de cores e tradições que fazem o país ser único. As feiras de rua vendem desde comida típica até poções de xamãs. As mulheres vestidas com as icônicas saias rodadas, conhecidas como cholas pacenhas, dão um toque de autenticidade que poucos lugares no mundo têm. Sem contar que, saindo das grandes cidades, as paisagens naturais bolivianas são de cair o queixo. Número 4. Cuba. Chegando agora na nossa 4ª posição, temos a polêmica Cuba, que sempre divide opiniões. Tem quem visite a ilha e fique encantado com a arquitetura colonial, os carros antigos coloridos, a música pulsando em cada esquina e aquele clima retrô que parece saído de um cartão postal. Mas tem também quem volte chocado com os prédios caindo aos pedaços, ruas esburacadas e um ar de abandono que atinge boa parte das áreas menos turísticas. O problema é que, depois de décadas de embargo econômico e falta de investimentos em infraestrutura, muitas cidades cubanas parecem paradas no tempo, e não de um jeito romântico. Havana, por exemplo, já foi uma das capitais mais vibrantes do Caribe, mas hoje exibe fachadas descascadas, edifícios prestes a desmoronar e bairros inteiros sem qualquer manutenção. A situação é ainda pior em regiões menos favorecidas, onde o acesso a insumos básicos, como material de construção, é extremamente limitado. Mas, se o cenário urbano decepciona, a natureza cubana compensa com folga. Praias como Varadero têm um dos mares mais azuis do Caribe, e o interior do país guarda paisagens exuberantes, com montanhas e vales intocados. Número 3. Guatemala. Chegando ao nosso top 3, próximo destino, a Guatemala. Chamada de país da eterna primavera por conta do clima agradável em muitas regiões. Também é dona de paisagens maias incríveis, como Tikal e vulcões ativos que embelezam e às vezes amedrontam o horizonte. Então, por que está na nossa lista de países feios? Bem, em grande parte por causa da cidade da Guatemala, a capital que, para muitos visitantes, é sinônimo de bagunça e desleixo no visual urbano.
Corrupção de décadas, falta de investimentos e expansão descontrolada fizeram com que a cidade crescesse de maneira irregular. Prédios velhos, fachadas sem pintura, ruas sujas e bairros perigosos estão entre as principais queixas de quem passa por lá. Dá aquela sensação de que ninguém se preocupou em criar um planejamento coerente. E, de fato, muitos preferem usar a cidade da Guatemala apenas como porta de entrada, indo direto para lugares mais bonitos, como Antigua Guatemala ou o Lago Atitlán. Por outro lado, a capital até tem algumas áreas mais modernas, com shoppings e prédios de luxo. Só que, assim como ocorre em muitas metrópoles latino-americanas, a desigualdade é escancarada. Bairro rico de um lado e logo ao lado, periferias precárias que parecem não receber a mínima atenção do governo. Mas se a capital decepciona, as tradições indígenas, as feiras de artesanato e os pontos turísticos históricos do país compensam qualquer estresse inicial. Basta sair de carro ou ônibus algumas horas e você encontra cenários de cartão postal. Número 2. Venezuela. Se fosse há algumas décadas, a Venezuela possivelmente não apareceria nessa lista. Com grandes reservas de petróleo, cidades modernas e paisagens naturais de arrepiar, como o Salto Ángel, a maior cachoeira do mundo, o país já foi referência de prosperidade na região. A crise política e econômica devastou o país. E Caracas, que já foi sinônimo de sofisticação, hoje é uma cidade marcada pelo abandono. Ruas esburacadas, prédios que parecem desmoronar de tanto tempo sem manutenção, trânsito caótico e serviços básicos funcionando de forma precária, são alguns dos problemas enfrentados pelos moradores. O abastecimento de água e energia é instável e a violência urbana se tornou uma preocupação constante. Muitos venezuelanos, inclusive, tentam deixar o país em busca de melhores condições de vida, e esse êxodo contribuiu para a deterioração de várias regiões que antes eram bem cuidadas. Até áreas nobres perderam o brilho com o fechamento de estabelecimentos e a falta de investimentos. Apesar disso, não dá para negar que a natureza venezuelana é um espetáculo à parte. Los Roques, por exemplo, é um arquipélago paradisíaco, com mar cristalino e areia branca, um verdadeiro paraíso para quem curte mergulho e tranquilidade. No interior, há montanhas, savanas e florestas tropicais cheias de vida selvagem. Em suma, a Venezuela é o país do grande contraste, cidades que dão dó versus belezas naturais de cortar a respiração. Número 1. Haiti. Chegando ao final da nossa viagem e alcançando o topo do nosso ranking, está o Haiti, um país que infelizmente carrega o título de mais pobre das Américas e que enfrenta uma sucessão de crises políticas, econômicas e ambientais há décadas. A capital, Porto Príncipe, nunca foi um exemplo de urbanismo impecável, mas, depois do terremoto devastador de 2010, a cidade passou a ter um aspecto ainda mais crítico. Muitos edifícios nunca foram reconstruídos, escombros ainda podem ser vistos em várias partes, e a infraestrutura básica é praticamente inexistente em algumas áreas. O saneamento é um problema gigantesco. Sem coleta regular de lixo e sem um sistema eficiente de esgoto, muitas ruas são tomadas por resíduos e exalam um cheiro forte de esgoto a céu aberto. A desflorestação desenfreada também deixou boa parte do país árida e vulnerável a deslizamentos e enchentes. A situação só piora com a instabilidade política e a presença de gangues armadas que dominam certos territórios, dificultando ainda mais a vida da população e afastando qualquer perspectiva de recuperação a curto prazo. Ainda assim, o Haiti tem uma cultura riquíssima, marcada por tradições africanas e europeias que se manifestam na música, no artesanato e na religião. A resiliência do povo haitiano também é frequentemente elogiada. Mesmo diante de tanta dificuldade, as pessoas encontram maneiras de seguir em frente, promovendo iniciativas artísticas e culturais que surpreendem visitantes mais atentos. E assim, chegamos ao final do nosso ranking dos países considerados mais feios da América Latina. Agora, me conta, você concorda com o ranking?
Já visitou algum desses países e teve uma experiência completamente diferente do que foi narrado aqui? Conhece pessoas que moram ou moraram em algum desses lugares e podem trazer uma perspectiva diferente? Deixe seu comentário e vamos bater um papo. Se curtiu esse conteúdo e quer ver mais listas, rankings e curiosidades sobre nosso belo mundo, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.